Olá, amigos, salve! Aqui estamos com alegria e disposição para o nosso de vez em quando encontro aqui na área do esporte para falar de coisas do desporto da nossa aldeia, notadamente da nossa aldeia, mas para o nosso começo de conversa não tem como falar da macro-aldeia, até porque estamos sob o impacto desta goleada que nos foi imposta pelos hermanos argentinos, a seleção brasileira nas eliminatórias tomando 4-1 de forma vexatória. Você perder para o campeão mundial, perder para a seleção da Argentina não é tão vexatório, mas da forma que aconteceu realmente deixa envergonhado o futebol brasileiro. E aí o que se ouve na mídia de que o técnico Dorival Júnior é inapetente, que não pode ocupar o cargo, mas o que preocupa este observador é o fato de que se poupa um outro problema de gravidade muito maior, de uma gravidade mais intensa, que é a constituição do selecionado nacional. É bem verdade que nós não temos uma safra boa de jogadores, não é? Então, prioriza-se a convocação de atletas profissionais que estão atuando na Europa. Por que são de qualidade? Não, se não há bons jogadores no futebol brasileiro, não há também bons brasileiros jogando no exterior. Ocorre que, por uma questão mercantilista, a opção é dada para a convocação da seleção brasileira a estes também não bons jogadores que estão no interior. Mas por que isso acontece? Por uma questão muito simples, porque estes jogadores pertencem a grupos de empresários que têm o interesse na utilização da seleção brasileira como vitrine para valorizar estes jogadores, e é claro que isso faz parte de um sistema de corrupção. E para ter esses jogadores convocados, para ter esses jogadores expostos na vitrine da seleção brasileira, eles pagam propina para quem está no comando da CBF. Tenho como provar? Claro que não tenho como provar isso, mas está claro, está muito claro, quando você olha para um selecionado nacional, quando você vê a escalação titular de um selecionado brasileiro disputando uma competição oficial que destina vaga para uma Copa do Mundo, e vê nomes de jogadores absolutamente obscuros. Gente, como é que pode um Joelinton ser titular da seleção brasileira? Como é que você pode ter no selecionado nacional um jogador de nome Anderson? E não estou falando do goleiro, estou falando de um meio-campista. O Murilo na zaga da seleção brasileira. Estes jogadores estão lá. Será que dos que disputaram o Campeonato Brasileiro da última temporada não se consegue tirar da Série A um selecionado melhor que este, ou pelo menos igual? Claro que se consegue. Então é este o grave problema. A seleção brasileira está à disposição de mercantilista e coaduna disso a direção, o presidente da CBF, Edinaldo, não sei das quantas. O senhor Edinaldo foi reeleito agora com 100% dos votos. Isso significa cumplicidade das 20 equipes que disputam o Campeonato Brasileiro da Série A, as 20 equipes que disputam o Campeonato Brasileiro da Série B, porque os presidentes destes clubes votam, e todos votaram no Edinaldo, e das 27 federações, das 27 unidades do país, todas elas votaram para a permanência do estado de coisa no selecionado nacional, na CBF, que é responsável pela seleção brasileira. Desta forma, então, amigos meus, eu creio que, a menos que que se estabeleça uma mudança no quadro político-administrativo de gestão, nós não teremos mais a seleção brasileira nos representando com dignidade. Sobre isso, em relação à macro-aldeia, que eles resolvam lá, vamos cuidar da nossa da nossa aldeia propriamente dita, e nós estamos vivendo, no caso de Maringá, do esporte maringaense, dois momentos interessantíssimos. O Maringá Futebol Clube na final do Campeonato Paranaense, disputando com o Operário de Ponta Grossa. O primeiro jogo foi no estádio Willie Davids, uma partida eletrizante, de boa qualidade técnica, disputada com muita intensidade. Houve empate em 2-2. Estádio Regional Willie Davids, com a presença de um público espetacular, divulgada 17 mil pessoas nas catracas da praça esportiva, mas o observador sabe que próximo de 20 mil pessoas estavam presentes no icônico estádio Regional Willie Davids. Mas enfim, 2-2, o que parecia
O que para alguns parece um resultado ruim, na ótica deste avaliador, não, por conta de que, lembrem-se, o Maringá Futebol Clube, o time do Jorge Castilho, saiu perdendo por 2-0 diante do bom time do Bruno Pivetti, do Operário de Ponta Grossa. Buscou a igualdade, deixou as coisas estão em igualdade e agora é 50-50 para o jogo de volta no sábado, dia 29, no estádio Germano Krieger, na cidade de Ponta Grossa. Há muita confiança no time do Maringá Futebol Clube e o próprio depoimento do Jorge Castilho, o treinador, evidencia isso. Ele sabe que o resultado não foi lá essas coisas porque empatou em casa, mas reconhece que o desempenho dos seus jogadores estava dentro do previsto e reconhece, como homem inteligente que não tem diante de si um adversário fraco. O Operário também é um time forte e estes ingredientes nos autorizam a esperar um jogaço no próximo sábado, lá no estádio Germano Krieger, na cidade de Ponta Grossa. Muitos torcedores maringaenses para lá se deslocarão por conta do momento histórico, não é? Os ingressos disponibilizados para a torcida adversária foram todos comercializados. Projeta-se que mais de 1.000 pessoas torcendo pelo Maringá Futebol Clube estarão lá no estádio Germano Krieger, isso no próximo sábado. Oxalá tenhamos o Maringá Futebol Clube conquistando este título inédito. Mas o sábado só tem isso? Não, o sábado tem mais coisas para o esportista maringaense. Tem as meninas do Unilife Maringá Vôlei jogando pelas quartas de final da Superliga Feminina de Vôlei no ginásio de esportes Chico Neto. E aqui também a perspectiva de um grande público diante do Praia Clube. O Praia Clube que é nada menos que o time de melhor campanha dentro da competição, o time de poderosas estrelas, de cintilantes estrelas na constelação do voleibol feminino, que pertencem a selecionados nacionais, inclusive a seleção brasileira, caso da Carol Gataz, da Denise, só para citar essas duas, e jogadoras internacionais. Enfim, é um time, para quem gosta do voleibol, é imperdível esta partida, porque além da emoção de torcer por um resultado improvável, admitamos, mas não impossível, estarão vendo em ação jogadoras icônicas da modalidade, nesta que é a elite da competição do voleibol feminino. Lembrando que é a terceira vez consecutiva que o Unilife Maringá, do técnico Alduri Gaudêncio, participa da elite da modalidade, da principal competição, que é a Superliga Feminina, e pela primeira vez o time consegue passar à segunda fase, que são as quartas de final, os playoffs, né? O primeiro jogo em Maringá, o segundo na cidade de Uberlândia, que é a quadra, que é a sede do Praia Clube. No caso da necessidade de um terceiro jogo, tomara que isso aconteça, o Unilife Maringá jogará também em Uberlândia, diante do mesmo Praia Clube. Claro que as mineiras são favoritas, mas há a possibilidade, a bola sobe, a bola desce, a bola sobe, a bola desce, e ela pode cair mais na quadra delas do que na nossa. Isso já aconteceu na primeira fase. Lembrem-se que o Unilife Maringá enfrentou o Minas Tênis, que é o atual campeão da Superliga Feminina, que é o concorrente direto com o próprio Praia Clube, e as duas agremiações mineiras são favoritas. E o Maringá e o Unilife Maringá jogou contra este Minas Tênis no mesmo Chico Neto e venceu por 3-1. Resultado absolutamente inesperado. Enfim, é uma evidência de que mesmo contra adversárias poderosas, o time maringaense tem qualidade e pode, por que não, pensar em uma inédita classificação, já inédita para estas quartas de final, inédita também será no caso de passar para as semifinais da Superliga Feminina. Portanto, Maringá Futebol Clube, final do Campeonato Paranaense em Ponta Grossa, Unilife Maringá da Superliga Feminina de Vôlei, abrindo as quartas de final no ginásio de esportes Chico Neto, é o esporte maringaense em alta, e nós estaremos atentos a tudo isso para traduzir os fatos a você, diante de você, nesse nosso encontro aqui na área do esporte. Gratidão pela atenção, abraço fraternal e forte para quem é do sul, para quem é do norte, axé e boa sorte.